Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai constantemente, toda semana, todo domingo, ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, há mais de 10 anos, quando conversamos com autoridades, ex-presidentes, senadores, ministros da Suprema Corte, professores universitários, políticos, vereadores, deputados, senadores, para examinar o que é o poder no Brasil nos seus variados pontos, aspectos, universitário, cultural, acadêmico, sindical, mas principalmente o poder público, através daqueles que detêm o poder. E essa é a razão pela qual, mais uma vez, eu trago um queridíssimo amigo e foi embaixador, ministro, embaixador do Brasil na Itália, ministro do presidente Fernando Henrique, foi também subprefeito em São Paulo, mas, mais do que isso, é um intelectual e um conhecedor profundo de política e dos meandros do poder público. Eu estou falando do embaixador Andrea Matarazzo, meu querido amigo, e não estranhe que nós vamos nos tratar também por você aqui, sem aquela solenidade própria de programa de televisão. Meu caro Andrea, muito feliz de tê-lo aqui no meu programa e já começo lhe colocando uma questão. Dentro do momento conturbado que nós estamos vendo, de tensão entre os poderes aqui no Brasil, você entende que nós podemos, apesar dessa tensão, voltar a um ambiente semelhante àquele que nós tivemos nos 8 anos de governo do presidente Fernando Henrique, que, apesar de todos os problemas, sempre foi um período com mais tranquilidade. Houve divergências, mas ele conseguiu, e você foi ministro, embaixador naquele período. Como você vê a situação atual e você crê, eu tenho certeza que crê, como eu também, que, apesar de tudo, os caminhos democráticos no Brasil são irreversíveis. O que você pensa, entretanto, no momento e como é que poderá evoluir? Bom, antes de mais nada, queria cumprimentar o professor Ives Gandra, que, obviamente, no cumprimento eu chamo de professor, mas depois nós vamos, como ele falou, nos tratamos na intimidade e de forma mais informal até, em respeito aos nossos espectadores, né, que o programa fica mais leve. Eu acho, Ives, nessa época, quando eu fui ministro do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique, foi 94, 95, eu fui ministro, na verdade, em 98, 2002, no segundo mandato. A gente tem que olhar as circunstâncias. O mundo estava bastante turbulento, nós tivemos várias crises, crise da Rússia, crise da Ásia, uma série de problemas. Tivemos a implantação do Plano Real, que foi uma coisa extremamente complexa, e vínhamos da eleição de um presidente da eleição em seguida a um impeachment. O presidente Fernando Henrique sucedeu o presidente que foi um grande presidente, nós temos que fazer justiça, o presidente Itamar Franco, que teve um papel fundamental nisso daí, soube manter as coisas bastante equilibradas. Naquela época, Ives, isso eu estava fazendo sem querer parecer saudosista, mas você imagine, nós tínhamos um governo de São Paulo com o Mário Covas, um político experiente fortíssimo. E o Mário Covas já tinha sido deputado antes de 64, tinha sido cassado, já tinha sido senador o mais votado do Brasil e era governador de São Paulo. O próprio Fernando Henrique já tinha feito política antes, já tinha sido candidato a prefeito, perdido a eleição, depois foi senador junto com o Covas, líder da oposição na época, que eles criaram essa liderança no Congresso, o líder do Congresso, aliás, ele foi, se não me engano. Você tinha no Congresso deputados e que foram líderes do PSDB, o Franco Montoro, por exemplo, num período, teve o Arnaldo Madeira em outro período, e teve o Zé Aníbal em outro período. Nosso vice era mais do que um vice, ele era um presidente ativíssimo na articulação política, que era o Marco Maciel. Então, e o presidente Fernando Henrique
para chegar no poder, tinha um partido. E um partido que tinha sido criado porque tinha um projeto para o país. Saiu de dentro do MDB porque não estava de acordo com as circunstâncias e com o fisiologismo que existia na época. O PSDB foi feito em cima de um projeto para o Brasil. E, efetivamente, existia um projeto, de um plano de governo feito na academia. Então, você tinha também, dentro do governo, a academia. Eu acho que essa conjunção de fatores, aliado ao fato do Fernando Henrique ser um homem de uma formação acadêmica muito sólida, uma reputação internacional fortíssima, eu tive a oportunidade de ver isso quando ele foi convidado para uma discussão sobre terceira via no mundo, e quem eram os debatedores? Era o Bill Clinton, o Tony Blair, o Schultz, o D'Alema e o Jospin, e o Fernando Henrique, aliás, que foi das melhores palestras feitas lá. Então, o presidente Fernando Henrique, além da formação de sociólogo, ele tinha uma visão muito interessante, com que eu aprendi muito. Para mim, foi um PhD em sociologia política 24 horas por dia, intensivo. Ele dizia que você tem que olhar a política como um processo e que o presidente da República não pode ter inseguranças. Ele não tem que ficar disputando poder aqui e acolá, porque os poderes estavam na Constituição do país. Depois, nós tínhamos também, eu acho que aí o Congresso, gente experiente. Tivemos crises, claro que tivemos crises. Puxa, teve a crise da disputa, que o Ives deve se lembrar, do Antônio Carlos Magalhães com Jader Barbalho pela presidência da Casa, inclusive que acabou com a cassação de todos, se não me engano, inclusive do senador Arruda na época. Tivemos a crise do Eduardo Jorge também, não, e tivemos a crise de crises políticas. Em todos eles, Ives, eu me lembro, o Fernando Henrique nunca moveu uma sobrancelha, porque ele dizia que você tem que ter frieza e segurança para resolver os problemas. E ele tinha interlocutores como esses que eu estava dizendo, conselheiros como Marco Maciel, conselheiros como Franco Montoro, ministros como José Serra, como Celso Laffer. Então, e depois, sem falar nos homens como o Vilmar Farias, por exemplo, que era uma pessoa importantíssima como aconselhadora, a própria Ruth Cardoso. Então, ele era cercado com pessoas de muita experiência e ele enxergava a política como um sociólogo experimentado. O que a gente vê hoje é uma certa imaturidade. Primeiro, a queda de qualidade no Congresso, né? A gente percebe, é nítido isso. O Ulisses Guimarães que dizia, né, que não fica falando muito renovação, porque ela é sempre para pior. Mas agora eu acho que a sensação que eu tenho é que o Brasil ficou prisioneiro de uma determinada elite política, que não sei se é a melhor para o país, não sei se vamos dizer, é uma turma que a gente percebe que não quer mudanças. E isso é muito triste. O Brasil precisa mudar, precisa avançar, precisa das reformas. Aliás, a gente está vendo pela própria disputa eleitoral, você não tem debate sobre plano de governo, não tem plano de governo, nem de um lado, nem de outro, quando a gente fala nessa polarização que estamos. Então, o que eu digo da maturidade. O Fernando Henrique, mesmo quando no auge das crises, ele procurava, a crise chegava no palácio de um tamanho e sempre saía menor, porque era o papel do presidente da República. Nos poderes, você tinha, por exemplo, na presidência da Câmara, mesmo quando você tinha o Antônio Carlos Magalhães, numa coisa mais aguerrida, mas você tinha o Luiz Eduardo, filho dele, presidente da Câmara, que era um homem extremamente equilibrado e de diálogo bastante grande com o presidente Fernando Henrique. Então, os poderes, a grande diferença que eu vejo hoje, os poderes estavam cada um no seu lugar. O legislativo legislava e fiscalizava o executivo, aprovava ou não as medidas provisórias, transformava em lei, ou o executivo estava implementando
o Plano Real como linha mestra de tudo, um programa gigantesco de privatizações e, portanto, mantinha o Supremo ocupado também, porque todas as ações acabavam caminhando para lá. Ou seja, os três poderes estavam assoberbados de trabalho, seja pela quantidade de leis que o próprio executivo estava pedindo para o legislativo em função da mudança da política econômica, em função da mudança da implementação dos grandes planos de privatização, você precisava fazer todos os aparatos regulatórios, criar as agências, etc. Então, você tinha os três poderes muito ocupados, não tinham tempo para ficar discutindo picuinhas. Infelizmente, o que a gente vê hoje, nós estamos vendo, primeiro, uma disputa ideológica que cá entre nós, Ives, eu fui vereador aqui em São Paulo. Eu tinha grandes aliados na Câmara, eu fui líder da oposição ao Fernando Haddad, mas eu percebia que os aliados que eu tinha na Câmara era, inclusive, a bancada do PT, porque o que eles diziam, você acha que alguém lá em Vargem Grande, ou lá no Grajaú, ou em Cidade Tiradentes, está preocupado com essa tal de direita ou de esquerda, ou o cara quer a vaga na creche, a vaga na UBS, a saúde para a família, a vaga na escola? A prioridade da população é outra. Aliás, a prioridade do mundo tem que ser outra. Se a gente ficar nessa discussão, que é uma discussão teórica, não alimenta ninguém, não enriquece ninguém e não alimenta ninguém. Aliás, enriquece a turma que especula em bolsa de valores, só. Então, acho que um pouco, não sei se respondi, Claro, mas um respondeu pouco muito bem, Andréa. é como eu vejo a diferença. Agora nós vamos aos nossos comerciais e voltamos para continuar falando sobre os caminhos da nossa política.